Imagine um vilão tão perturbador a ponto da atriz principal do filme não conseguir sequer conversar com o ator nos bastidores. Is it true that did you never speak to Anthony Hopkins? No, never spoke to him. He was scary. Algumas figuras poderiam se encaixar nessa descrição, mas qualquer um que assistiu O Silêncio dos Inocentes sabe que ninguém causaria tanto desconforto quanto Hannibal Lecter. Why do you think he removes their skins, Agent Starling? Mas afinal, como um personagem que aparece só por 16 minutos em todo o filme consegue marcar tão profundamente o público e se tornar um dos vilões mais perturbadores de todos os tempos? Para entender o que faz esse Hannibal tão genial, é preciso falar sobre esse Hannibal. Em 1986, Manhunter acabava de ser lançado no cinema, o primeiro filme inspirado em um dos contos do escritor Thomas Harris, mais especificamente O Dragão Vermelho. Esse livro foi considerado um dos maiores romances criminais da era moderna, apresentando um universo rico, cheio de maluco psicopata e policiais complexados. Só que dentre todos os personagens criados, um chamou mais atenção do que o normal, um psiquiatra preso por canibalismo e considerado o mais perigoso dentre todos os criminosos. Na escrita original, esse maníaco, conhecido como Hannibal Lecter, é um personagem bem secundário na trama, mas ele foi tão requisitado pelos leitores que Thomas passou a criar sequências desse livro onde Hannibal seria justamente o fio condutor que conectaria todas as histórias. E assim nasceu O Silêncio dos Inocentes em 88, Hannibal em 99 e Hannibal Rising em 2006. Quando Manhunter adaptou Dragão Vermelho para o cinema, Hannibal teve uma pequena participação. Foram 8 minutos de tela bem interessantes, principalmente pela ótima atuação de Brian Cox no papel. Emotional problems out here. Do you have any problems, Will? Mas na época não chamou muito atenção, o que é totalmente compreensível, já que aqui ele aparece muito mais como uma ponte para o protagonista chegar no criminoso principal do que realmente um espetáculo, completamente diferente da versão de 1991. O diretor Jonathan Demme, que ainda não era muito reconhecido na indústria, obteve o direito de adaptar o segundo livro da franquia, O Silêncio dos Inocentes, totalmente de graça por conta do fracasso comercial de Manhunter, querendo trazer uma nova proposta para Lecter. A ideia era subverter o personagem do filme anterior. Enquanto um era realista e somente objetivo dentro da trama, a nova versão seria quase mitológica. Uma presença tão única e poderosa que mesmo com pouco tempo de tela, roubaria completamente a atenção do filme para si, a ponto de se tornar a figura mais lembrada. E para entender como isso seria feito, vamos começar pela primeira aparição. A investigadora Clarice Starling caminha em direção da cela de Lecter para um interrogatório no caso de Buffalo Bill, um outro criminoso. E pode não parecer, mas aqui se inicia a primeira etapa na construção do personagem. Desde o começo do longa, a protagonista só ouviu falar do psiquiatra canibal em descrições dadas pela polícia Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. e pelo carcerário. His pulse never got above 85, even when he ate her tongue. Duas descrições que parecem tão opostas, um lado revelando o potencial manipulador e o outro destacando o comportamento animalesco, não são inseridas à toa. O texto cria uma antecipação para a imagem do vilão, querendo justamente desorientar o espectador. Você não sabe o que esperar dessa junção. E o trajeto até a última cela reforça essa ideia. Se Clarice passa por homens com comportamentos totalmente distintos, como o mais perigoso dentre eles agiria? Então, uma quebra de expectativa. O maníaco Hannibal Lecter aguarda calmo e educadamente a presença da policial. Essa revelação é simplesmente genial por diversos motivos. A câmera subjetiva mostra através do olhar da protagonista. Ela quer te colocar na situação não como um mero observador, mas como alguém que vivencia esse momento. Dentre todos os prisioneiros, Lecter é o único que possui uma proteção de vidro ao invés de barras de ferro. Na parte técnica, essa decisão foi tomada pensando nas sombras que as barras causariam no rosto do vilão, e para ter a imagem mais clara possível foi substituída por vidro. Agora, na parte narrativa, o vidro foi usado para intensificar o sentimento de uma presença incomum que precisa ser controlada, como uma caixa para animais em laboratório. A postura de Hannibal é estranhamente ereta, ao mesmo tempo que passa uma sensação de formalidade, te causa um estranhamento imediato, uma forma rígida em um olhar vazio,
algo sem significado. Nem parece que um humano se comportaria dessa forma, e é exatamente isso que o ator queria passar. No processo de criação do Hannibal, diversos nomes foram cotados para interpretar o personagem, incluindo atores gigantes como Robert De Niro e Jack Nicholson, que não foram muito adiante por um pequeno problema de tom. Eles interpretavam o vilão como um verdadeiro lunático perigoso, algo condizente à imagem de um canibal, só que esse não é um canibal qualquer, e ninguém entendeu isso tão profundamente quanto Anthony Hopkins. Em uma entrevista, o ator foi questionado sobre as suas principais inspirações para moldar o comportamento de Hannibal Lecter. O esperado era que ele se baseasse em criminosos reais, como a maioria dos psicopatas no cinema, mas Hopkins buscou um caminho completamente diferente. Sua maior inspiração foi o HAL 9000, a inteligência artificial lá de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele afirma que, assim como HAL, Hannibal é inumano. Você sabe que está diante de algo que entende o medo humano, mas não sente como um. Inicialmente, Jonathan planejava que na primeira aparição de Hannibal ele tivesse sentado em uma cadeira, e foi Hopkins quem sugeriu que ficasse com a icônica postura, justamente para que ele não pareça um ser humano. Ele representa algo maior, mais amedrontador, que aguarda de longe a chegada da agente. E ainda bem que ele teve essa ideia, porque isso muda completamente a representação simbólica do poder em cena. Conversar com ele nunca é só uma conversa. A forma de falar, o cheiro, a postura, cada detalhe das suas vítimas são analisados. You use Evian skin cream, and sometimes you wear leather tone. Lecter é um predador, ele gosta de brincar com as suas presas e se mantém frio a todo momento. É quase impossível tirar um homem como ele do seu estado de controle, por isso a direção transforma cada diálogo em uma verdadeira disputa de poder. Quando a protagonista senta na cadeira para interrogar o psiquiatra, a direção estabelece uma representação visual dessa disputa. Clarice inicia abaixo, inferior a Lecter, ocupando somente metade da tela, enquanto ele é visto de cima, ocupando a imagem completamente sem desviar o olhar. E o bizarro é que, como eu tinha falado antes, você enxerga através de Clarice, então ele fala olhando diretamente para a tela. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? Toda vez que Starling responde em tom de autoridade essas afrontas, a dinâmica de câmera vai se invertendo e reposicionando de acordo com o controle de cada personagem em cena. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. Pela primeira vez, Hannibal desvia o olhar e Clarice toma a frente na negociação, mas ao invés dele se irritar ou decidir não cooperar, algo muda nesse momento. De certa forma, ele parece admirado por saber que a sua frágil oponente enfrenta o desconforto para concluir o caso. Desde o início, fica nítido que ele tem todas as respostas que a polícia procura, mas se recusa a entregar de forma direta porque Starling precisa merecer. A todo tempo, Hannibal não só repara no comportamento dela, mas também avalia o modo como ela reage às provocações e principalmente o quanto ela está disposta a se entregar emocionalmente para conseguir o que quer, porque a ausência de sentimentos comuns é justamente o que move o interesse do Hannibal pelos sentimentos de outras pessoas, principalmente pessoas que não recuam diante do desconforto. Esse pensamento mostra que na visão de Lecter é Clarice quem está sendo interrogada. No primeiro contato, mesmo que por um momento a Clarice tenha conseguido manter a compostura, ela ainda é só uma presa. O psiquiatra enxerga o medo em seus olhos. While you could only dream of getting out, getting anywhere, getting all the way to the FBI. E aí fica claro, Lecter nunca poderia ser interpretado como um lunático porque o controle emocional é justamente o que torna ele tão perturbador. O que faz essa disputa intelectual e emocional a cada diálogo nunca parecer justa, porque ela enfrenta alguém praticamente invulnerável e impossível de superar. Ele não pode aparentar ser só um predador físico, mas também um predador de emoções. Mas ao longo da investigação, a gente percebe como Clarice aprende a negociar com o psiquiatra e passa a oferecer exatamente o que ele valoriza: verdade emocional. Quanto mais ela se expõe com coragem enfrentando o desconforto imposto por Hannibal, menos ela é tratada como uma simples presa e passa a se tornar um interesse genuíno. E aí, meus amigos, que coisa maravilhosa é ver a Clarice fragilizada, contando sobre os seus traumas, mas ainda assim se impondo para receber as respostas sobre o caso. Quid pro quo, doctor.
Eu que não bato de frente com um velho desse, você tá doido. Tudo na construção do Hannibal existe pra sufocar o espectador naquela cela. O famoso som que ele faz com a boca, por exemplo, surgiu totalmente no improviso do ator e acabou virando uma marca registrada do personagem por se assemelhar ao som de uma cobra, como se ele sempre estivesse pronto pra atacar. E esse não foi o único improviso de Hopkins que contribuiu para essa imagem tão excêntrica. O cara realmente encarnou o personagem e aprendeu a viver como ele. Transmitir tamanha insegurança no público, mesmo sabendo que ele tá preso e não pode sequer encostar na protagonista, não é pra qualquer um. Uma atuação sustentada só pela voz e pelo olhar que não dura por uma cena ou outra, na verdade representa 80% do tempo dele em tela. Sem dúvidas, uma das performances mais complexas do cinema, e não à toa ele ganhou até o Oscar de melhor ator pelo papel. Mas é claro, também existem os outros 20% em que a gente deixa de acompanhar sua capacidade intelectual para acrescentar uma demonstração do seu poder físico. Em um dos diálogos com Clarice, o psiquiatra revela seu interesse por liberdade. Sabiamente, quando a situação com Buffalo Bill aperta, é criado um acordo em troca de respostas, que nem daria liberdade, mas deixaria pelo menos que ele visse a natureza novamente. E no momento em que os papéis são entregues pro Hannibal assinar, mais uma vez a câmera representa o olhar de um personagem, mas dessa vez não o de Clarice, e sim do Hannibal, caminhando lentamente pelos objetos em cena, ignorando os papéis e focando a sua atenção para a caneta. Você inicialmente não entende o que essa caneta poderia ter de tão especial, mas sabe que Lecter não faz movimentos em vão. Um pouco adiante, o psiquiatra está sendo transferido da sua cela por conta do acordo, e aqui temos o primeiro vislumbre da aparência mais memorável do vilão, uma roupa de força branca e a temida máscara de proteção. Vários modelos de máscara foram testados para tornar a presença de Hannibal a mais ameaçadora possível. Alguns nunca viram a luz do dia, tipo essa porra feia de apicultor, e outros até foram usados em cenas diferentes. Mas definitivamente essa foi a melhor escolha possível para a identidade visual do personagem. Algo semelhante a uma focinheira de cachorros raivosos, destacando mais uma vez a dissonância perfeita entre o comportamento de cavalheirismo apresentado até então e o lado assassino de um canibal. Ele é isolado em uma cela no centro de um prédio, observado por guardas e aparentemente sem possibilidade de fuga. Lecter passa algum tempo ouvindo música clássica e pintando retratos de Clarice, inclusive encostando nela pela primeira vez, mostrando que o interesse antes apresentado foi transformado em fascínio quanto mais ele a conhecia. Até que então, num ponto cego da cela, o canibal retira da boca um pequeno pedaço que guardou daquela caneta. Logo ele é algemado para que entreguem a sua refeição e, sem ninguém perceber, usa esse fragmento para escapar. Ele avança em um dos policiais e arranca sua língua só com a mordida, enquanto espanca lenta e prazerosamente o seu companheiro. Isso mostra que Lecter não divide a genialidade da brutalidade, tipo o médico monstro. Os dois fatores caminham lado a lado na personalidade do psiquiatra e se mostram complementares para essa fuga. O esquadrão de polícia é acionado e encontram uma imagem perturbadora: os cadáveres dos policiais amarrados por bandeiras como anjos, enquanto os agentes vasculham o prédio atrás do canibal. Em uma cena super tensa, ele arma a sua jogada final, se disfarçando com o traje e a pele humana de um dos cadáveres, sendo levado rapidamente para a ambulância, e a partir dali se torna um homem livre novamente. Por fim, a última cena do longa mostra Clarice sendo condecorada pela captura de Buffalo Bill, mas é interrompida com uma ligação de Hannibal dizendo: I have no plans to call on you, Clarice. The world's more interesting with you in it. E finaliza no ápice, com Lecter disfarçado, prestes a se vingar do seu carcerário enquanto se infiltra em meio à multidão. Diferente de Manhunter, O Silêncio dos Inocentes foi um sucesso de crítica e público, arrecadando mais de 272 milhões em bilheteria e sendo o último filme que conseguiu levar as 5 principais categorias do Oscar. Melhor ator pro Hopkins, melhor atriz pra Jodie Foster, melhor direção pro Jonathan Demme, melhor roteiro adaptado e melhor filme. Não que o Oscar também seja um atestado de qualidade, mas nesse caso foi merecido. Tudo em Silêncio dos Inocentes merece ser exaltado. É um filme perfeito.
momento. Mas se a intenção era criar um Hannibal que se sobressaísse ao filme, de fato eles conseguiram. Definitivamente o personagem é a melhor coisa da obra e não à toa ele foi protagonista nos outros 2 filmes da franquia que exploram mais o seu passado e as suas motivações. Uma persona complexa de se entender e ainda mais de explicar. Um monstro frio, narcisista que odeia grosseria, que somente aparecendo por 16 minutos traz um efeito tão único de inquietação que logo fica claro o porquê Jodie Foster tinha medo de conversar com Anthony Hopkins. Esse é o tipo de papel que jamais será esquecido e prova como em tempo de tela, quantidade não significa qualidade, tornando-se um dos meus personagens favoritos do cinema e com certeza um dos maiores vilões da história.